Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou nefrologista, diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Estou aqui com vocês com o Papo Renal, podcast do Grupo Nefroclínicas, que visa trazer conhecimento sobre essa área da nefrologia, mas voltado para você, que não é profissional. Então, a gente vai falar a respeito das dores, dos desejos, das dificuldades, e hoje a gente está aqui com 3 convidados super especiais. Mas antes de começar, eu quero que você curta, compartilhe esse episódio, isso que nos dá visibilidade, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e no Spotify, nos siga por lá. É isso que faz esse trabalho crescer e chegar no maior número de pessoas. Então, deixa eu apresentar essa turma que está comigo hoje aqui. Primeiramente, queria apresentar o Dr. Highlander Ferreira. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Realizou residência em Clínica Médica no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e em Nefrologia no Hospital Felício Roxo, o qual eu fui preceptor, né? Então, tudo que ele aprendeu certo foi comigo. As bobagens, não necessariamente. É médico nefrologista do Grupo Nefroclínicas e do Instituto Horizonte. Highlander, bem-vindo aí, obrigado aí pela presença. Muito obrigado, Neto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Já era muito grato por tudo, desde a residência e da oportunidade de trabalhar junto. Então, agora, cada vez melhor esse vínculo nosso e fico muito feliz por isso. Show de bola. E eu esqueci de falar, turma, nós vamos falar hoje sobre as terapias dialíticas. Então, nós vamos conversar um pouquinho aí a respeito, principalmente da diálise peritoneal e da hemodiálise. Para isso, a gente trouxe 2 pessoas que estão conosco e que vivem isso na pele, né? Não basta a gente contar da perspectiva do nefrologista, do enfermeiro, do psicólogo, não. A gente trouxe aqui o Roger Martins, que tem 72 anos, assim como meu pai, engenheiro eletricista, aposentado, trajetória profissional na CEMIG, casado, pai de 3 filhos, avô de 8 netos e há 2 anos e meio vem sendo submetido a sessões de hemodiálise. Roger, muito bem-vindo, muito obrigado aí pela presença. Eu agradeço a você a oportunidade, espero contribuir para disseminar essas informações tão importantes para todos. Eu que te agradeço aí em nome de todo o nosso grupo. E eu tenho aqui ao lado um dileto amigo já. Alguns falam que é o Carlos Henrique, mas nem ele mesmo se reconhece assim. É o Kaká. Kaká é conhecido por todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. É professor há 20 anos, trabalhou já em várias escolas. Hoje se dedica às traduções e adaptações linguísticas, acadêmicas e literárias. 41 anos, tendo tido diagnóstico de doença renal crônica aos 35. Paciente de diálise peritoneal há 5 anos, sendo que ele começou quase que imediatamente após descobrir aí a doença. Ele tenta viver uma vida dentro do normal, sem deixar esse pequeno, isso entre aspas, problema de saúde, impedi-lo de fazer nada, viajar, ir a festas e ter a paixão que ele tem pela vida. Meu amigo, muito obrigado pela presença, prazer te tê-lo aqui. Neto, eu que agradeço, não só estou na presença do meu médico aqui, mas também me sinto bastante orgulhoso de estar aqui para poder dividir a minha experiência e tudo que a diálise peritoneal me trouxe de positivo. Então, muito obrigado. Maravilha. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Eu queria começar com você, Highlander, para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? O cenário habitual no Brasil e no mundo muitas das vezes as pessoas não saberem que tem a doença renal crônica, é uma doença de caráter assintomático, ou seja, a pessoa não vai sentir nada muitas vezes até aos 47 do segundo tempo. E, obviamente, naquela pessoa que não é preparada ao longo da jornada, tudo é muito novo, como aconteceu, por exemplo, com o Kaká. Como é que nós, e você especificamente, lida com essa situação, explicando basicamente o que a gente chama de terapia renal, de substituição renal? A gente não vai falar hoje especificamente do transplante, mas das modalidades dialíticas, né? A gente vai fazer um episódio só para o transplante. Qual que é a diferença e como é que funciona a hemodiálise e a diálise peritoneal? Ótimo, Neto. O bom do tema é que isso é uma rotina da nossa consulta diária, né? E hoje, cada vez mais, a gente tenta personalizar as terapias. Antigamente, em alguns lugares ainda faz esses pacotões aí, assim, todo mundo nessa, todo mundo naquela. Mas hoje, cada vez mais, a gente tenta individualizar o tratamento. E quando a gente vai falar de terapias renais,
a diálise, né? Isso é a rotina nossa. O paciente chega perdidinho lá no consultório, porque alguém encaminhou, um clínico mandou, falou, mandaram aqui porque meu rim está parando de funcionar. E aí você chega lá, o paciente super aflito, quando eles recebem essa informação, assim, eu brinco com eles, poxa, vocês não receberam um diagnóstico de doença terminal ao pé da letra, não. É uma doença que tem um tratamento e uma qualidade de vida excelente hoje em dia, ainda mais com os avanços de tecnologia e de métodos cada vez melhor. Talvez o primeiro passo seria quebrar esse paradigma, né? Eu brinco com eles que se você for escutar vizinho e parente, assim, eles vão falar que, nossa senhora, esse trem é difícil demais, tal. E na realidade não é, vocês sabem muito bem que não é essa a verdade. Mas para exemplificar e ficar todo mundo na mesma página, a ideia é, quando a gente fala diálise, de forma simples, a gente está querendo dizer limpar o sangue, filtrar o sangue. E aí, para isso, a gente tem duas formas. A hemodiálise, que é essa mais conhecida, tanto da população quanto da mídia e até de boa parte dos nefrologistas. E a outra que é a diálise peritoneal, que é a que o Kaká faz e que ela é mais nova e com algumas diferenças básicas que nós vamos abordar aqui. Mas, voltando na mais conhecida, a hemodiálise, o conceito básico seria filtrar o sangue, fazer o papel do rim. E, para isso, tem uma máquina que ela puxa ali o sangue, circula nessa máquina, que ela tem um filtro que nós chamamos de capilar, e esse filtro ele é capaz de puxar do sangue as sujeiras que as escórias, né, que de forma mais simples é a sujeira que o nosso corpo produz, ele tira do sangue. Aí a gente está falando de creatinina, ureia, potássio e outras que não são tão conhecidas. Mas, de forma básica, é isso. Uma máquina que coloca o sangue para circular, ela tem um filtro que é o capilar, e esse filtro puxa a sujeira para ela vai lá e joga fora a ureia, a creatinina, o potássio. E o excesso de líquido. O paciente que tem um problema renal crônico, ele pode reter líquido, acumular, ele não consegue eliminar na urina todo o líquido que entra. Então, na diálise, a gente tem que tirar esse excesso de líquido também. Habitualmente, isso, igual eu falei, cada vez mais individualizado, mas habitualmente a gente está falando aí de 3 vezes por semana, uma sessão de 4 horas. Mas depende do quanto que o rim ainda funciona, né? Hoje a gente discute muito sobre diálise incremental, porque eu tenho paciente que o rim funciona 0, ele não produz nada de urina. Então, esse cara precisa de uma dose maior de diálise. Por outro lado, eu tenho alguns pacientes que ainda têm um pouco que a gente chama de diurese residual, que consegue, mesmo que bem menos que o habitual, mas filtrar alguma coisa e, principalmente, eliminar um pouco de líquido. Esse cara talvez consiga fazer uma dose menor de diálise, ou frequência, né, menos vezes por semana, ou menos tempo naquela sessão. Então, repito, cada vez mais personalizada a terapia. Por outro lado, a gente tem a diálise peritoneal, que alguém muito inteligente viu que esse capilar que eu contei na hemodiálise, a gente tinha ele dentro da barriga. E aí, bastava eu jogar um líquido ali na barriga e esse líquido puxa, igual na hemodiálise, puxa a sujeira. A ureia, o potássio, a creatinina, puxa ali para ele. E depois você vai lá e drena esse líquido e joga fora. Esse filtro que a gente está falando, na hemo chama capilar, na diálise peritoneal é a membrana peritoneal. A gente tem uma membrana que é como se fosse um envelopamento dos órgãos intestinais, ali, dos órgãos intraabdominais, essa membrana peritoneal. E ela tem muitos vasos, milhares de vasos. Então, esses vasos servem de barreira de filtração para sair a sujeira do sangue para dentro da barriga. Antigamente nem é tanto tempo assim, né? A gente está falando de final de 70, início de 80, eu acredito,
e agora, ainda mais recente, alguns centros ainda usam isso, a diálise peritoneal, como para o paciente que não tem mais condições de fazer hemodiálise, aquele paciente que tem dificuldade de acesso, não consegue mais uma fístula, difícil de implantar um catéter, esse paciente ia para a diálise peritoneal. E aí acabava que o desfecho não era tão satisfatório, porque eu já estou falando do idoso mais frágil, com outras comorbidades que não a doença renal, e esse cara que não conseguia mais fazer hemodiálise ia ali meio que no desespero para a diálise peritoneal, e aí o resultado não era legal. E agora, mais recente, a gente está tentando mudar isso, desmistificar um pouco, que a diálise peritoneal, o Neto deu o exemplo seu, acredito que, não sei se você chegou a fazer hemodiálise, mas foi uma diálise peritoneal mais precoce, né? E hoje a gente chama até de DP-FUS, que já começar a terapia renal substitutiva na diálise peritoneal, e o sucesso está sendo grande. Isso que você falou, ótimo, Highlander. Eu acho que você conseguiu exemplificar muito bem as duas terapias. E eu acho que uma coisa importante, turma, elas não competem entre si, elas são complementares. Então, não é uma versus a outra. É em quem ela pode ser melhor naquele momento. Né? E isso que o Highlander colocou hoje nós temos no Brasil mais ou menos só apenas algo perto de 6% da população fazendo diálise peritoneal, por uma série de vieses, né? Tanto culturais como modelagem econômica. Isso fez com que a nova geração não fosse adequadamente instruída a respeito do modelo, e aí fica parecendo que a diálise peritoneal é ruim, que ela é pior do que a hemodiálise. E hoje a gente não vai falar especificamente da novidade que é a hemodiafiltração, nós vamos fazer um episódio só sobre isso, mas todas essas terapias, elas têm que andar em conjunto pró-paciente, pró-cliente final. Não tem que ser uma competição entre elas. Ô, Rogério, eu queria aproveitar sua experiência aí, que você contasse um pouquinho para nós como é que foi a descoberta da sua doença renal. Foi de repente, você já sabia que você tinha o problema, e essa transição entre o conservador, ou seja, não estou sentindo nada ou sentindo muito pouco, até você vir a precisar, no seu caso, da hemodiálise, que foi a opção naquele momento. Neto, comigo o que ocorreu foi dentro de um acompanhamento normal, regular de saúde que eu fazia, exames clínicos ali, o médico falou que eu estava no momento com 50% da função renal. Eu falei, uau, como é que eu estou 50%? Estou sentindo bem? Então, a vida continuou mais ou menos. Eu demorei um pouco para assimilar essa informação, no sentido de fazer alguma coisa em relação àquilo. Mas aí, passado talvez 1 ano, 2 anos, né, aí eu procurei inserir na minha rotina consultas com um nefrologista, para um acompanhamento mais de perto, né? Mas, na realidade, na prática foi de fato acompanhamento, né? Pelas informações dele, gradativamente o rim ia perdendo função. Então, com isso, eu fui como que me preparando para uma realidade que vinha à frente, né? Então, no meu caso, não fui pego de surpresa com a necessidade desse tratamento, mas eu sabia que em algum momento da minha vida eu teria que recorrer a um recurso desse. E quando isso chegou, você já estava com algum sintoma, ou foi simplesmente por alteração laboratorial que foi indicado o início da diálise? E aí eu queria saber, porque para quem faz a hemodiálise é necessário um acesso. Esse acesso ele pode ser definitivo, que é o melhor, acaba sendo uma fístula. O que é a fístula? Eu pegar um vaso sanguíneo, uma artéria que leva o sangue do coração para o corpo e fazer uma conexão com uma veia. E essa veia ela vai ser preparada para conseguir fazer o que o Highlander explicou muito bem. Pegar o sangue, passar nessa máquina, nesse capilar, nesse dialisador e devolver esse sangue limpo para a pessoa. Só que na enorme maioria das situações, infelizmente ainda, eu estou falando de mais ou menos só 13% no Brasil hoje,
das pessoas que chegam na fase final da doença renal, eles chegam com um acesso definitivo, programado, ou seja, uma transição ideal. Como é que foi no seu caso? Você precisou usar o catéter, né, o catéter de duplo lume, que é essa opção provisória, mas que infelizmente é lançada na enorme maioria das pessoas? Quando eu usei o catéter, eu cheguei uma vez, foi num dos exames clínicos que detectou um nível elevado de potássio. E do consultório médico ele me recomendou de ir direto para um hospital, porque a situação era preocupante. Eu atendi a recomendação dele e no hospital já fui internado. E aí eu tive que usar o catéter, fiz 2 sessões de diálise, né, para reduzir o nível de potássio. Cuidei do assunto, ainda no hospital, um dos médicos falou da perspectiva à frente, mais o médico me orientando nesse sentido, e aí eu aproveitei a oportunidade que estava ainda no hospital para fazer a fístula. Então lá eu fiz a fístula e levei 2 anos, mais ou menos, com a fístula sem usá-la. Então o catéter eu usei numa situação emergencial. Mas na continuidade com as consultas com o nefrologista, então foi chegando o momento em que a diálise se fazia necessária. Foi cogitada a diálise peritoneal em algum momento para ti ou não? Não foi dada essa opção? Sim, sim. Quando eu tive, me foi apresentada a possibilidade, os recursos existentes, me foi informado sobre as 2 formas de tratamento. Maravilha. Cacá, a sua situação diferente do Roger, que teve um acompanhamento, e isso eu queria deixar claro 2 coisas. Até uns 10 anos atrás, né, Relane? Talvez a gente, literalmente, eu brinco que a gente acompanhava e rezava para a coisa não evoluir, né? Tinha poucas opções, armas, né, de controle, né? E hoje eu acho que a gente teve um grande salto terapêutico, várias novos medicamentos aí, e particularmente, para quem já me conhece, sabe o quanto que eu aposto em mudança de hábito de vida, né? Na nutrição, na saúde emocional, no movimento, como fortíssimos aliados, não só para a saúde renal, mas como um todo. Então, hoje eu acho que esse acompanhamento, ele deixou de ser uma coisa muito passiva e a gente, de fato, consegue retardar a progressão da doença, que eu te diria que ela é virtualmente inexorável, mas ela pode ser retardada. Então, aquela pessoa que chegaria em diálise, às vezes ela não chega por conta de um tratamento conservador bem feito. Mas o Cacá tem uma história diferente, né? Você não sabia que tinha o problema e numa situação sui generis até, né? Jovem, não é como a grande maioria das pessoas que hoje fazem hemodiálise, um hipertenso de longa data, obeso, diabético, vida normal, e de repente você se descobriu renal crônico. Conta um pouquinho pra gente como é que foi e quais que são as dores desse momento. Claro, literalmente foi uma surpresa e sui generis, acho que é a melhor palavra para descrever, porque eu casei num sábado e fui internado na segunda. Então, até então eu não senti absolutamente nada. Segui a minha vida trabalhando normal, academia de segunda a segunda e sem sintoma algum. Alimentação também normal. E no dia do meu casamento, que foi um almoço, que foi um sábado, eu já comecei a me sentir um pouco mais fraco. E as pessoas viram isso em mim, né? E você está se sentindo bem? Você está legal? Eu falei assim, mais ou menos. No domingo eu já não consegui mais levantar da cama. Na segunda-feira eu já estava com as pernas travadas. Eu acredito que meu potássio já devia estar muito alto. E eu já estava começando a ter cãibras e não consegui mais respirar. Tinha muita dificuldade para respirar, sentia muita dor no pulmão e já peguei o telefone e falei assim, estou indo para o hospital. Chegando no hospital, automaticamente internado e dali já colocaram, como o Dr. Highlander falou, e vocês falaram mais cedo aí, colocaram então o primeiro catéter, né, fizeram o acesso aqui na minha, né, na jugular, né, na artéria aqui. Mas não foi tudo flores, né? Durante esse primeiro acesso,
Infelizmente, houve um probleminha onde a minha artéria, eles rasgaram a minha artéria, e aí eu teve que colocar um stent. Na verdade, eu tive um hemotórax, que demorou um pouquinho para ser descoberto. É sangue dentro da cavidade torácica, exatamente. Né? Mas que não foi detectado. E eu comecei a sentir muita dor. Eu fiz uma sessão de hemodiálise, passei muito mal, ainda na UTI, né? Muito grogue, muito sem entender o que estava acontecendo. E sentindo muita dor nas costas. E reclamava. Eu estou sentindo dor nas costas, estou sentindo... Não, isso é porque você está muito tempo deitado. É porque você está muito tempo deitado. E eu continuava a reclamar, até que uma enfermeira falou assim, esse menino está com alguma coisa aí. Quando fizeram a chapa, descobriram o hemotórax. Aí eu fui direto para a hemodinâmica para colocar os drenos e aí fiquei em coma por quase 20 dias. Tá? Eles estão coma induzido, tá, gente? Por quase 20 dias, me entubaram para que eu ficasse com os drenos e me recuperasse. Quando eu volto, aí sim eu recebo o diagnóstico, porque até então foi essa correria toda, assim, né, de já vai internado com ureia lá em cima, tudo lá em cima, assim, do nada. Desculpa. E aí eu recebo o diagnóstico, né, de que eu já tinha insuficiência renal crônica estágio 5, quer dizer, assim, eu não fui perdendo, eu já tinha perdido, já estava completamente atrofiado e necrosado. Na época, optaram por não fazer uma biópsia, porque acharam que não era... E eu concordo, não era mais... Era um rim bem reduzido. Reduzido e já não funcionou, não tinha mais... eu não precisaria passar, né, por esse... Já que já estava diagnosticado, já tinha sido, né, já viram que não... Estava com quantos anos, Cacá? 35. 35. Eu tinha acabado de fazer 35. E aí é aquela coisa que a gente fala assim da máquina, né? E aí eu acho que você falou muito bem, Dr. Highlander, assim, da questão do conhecimento, não só médico, mas de aonde que a medicina está hoje em dia. Então, na época, já me coloquei... Eu não fui instruído, ou eu não tive instrução, ou não conversaram comigo sobre... Até a opção de fístulas ou nada, foi aquela coisa... Colocaram catéter, segunda-feira você já está a gente já te associou a um núcleo de nefrologia, você vai começar a sua sessão de hemodiálise e você vai ficando meio assim, tá, mas e agora? Assim, e eu me lembro, na época, hoje eu sou acompanhado pelo Dr. Neto, mas o meu outro médico, que eu fiquei com ele quase 5 anos, a única pergunta que eu fiz para ele foi: eu vou viver ou eu vou sobreviver? Porque se a resposta for sobreviver, a nossa conversa vai tomar outro rumo. Se eu for viver, a gente vai conversar de uma forma um pouco mais aberta. E ele falou assim, não, você vai viver. Então, eu vou resgatar isso que o Neto falou, assim, da sobrevida, né, da possibilidade de viver, que não é o fim da vida, não é uma doença que é uma sentença de morte, porque essa era a resposta que eu queria ouvir. Assim, eu vou viver ou vou sobreviver? Senão você vai viver plenamente. E aí, sim, a gente discutiu as opções e, na época, né, por causa do catéter já implantado, a gente começou a hemodiálise e não deu muito certo. Não deu certo porque eu já estava tendo esse problema hemodinâmico por causa do stent. Eu fiz só apenas 20 dias de hemodiálise e eu não estava tendo respostas satisfatórias nos meus exames. E eu estava tendo muita reação física, assim, eu estava tendo hipovolemia, que são desmaios, né? Eu estava passando por muita desidratação porque eu não perdi. Na hemos tira-se líquido da pessoa e às vezes essa retirada vai um pouco mais do que deveria, exatamente, né? Não é uma coisa tão exata, né? E como mais você disse, rápido. E como você disse previamente, às vezes o paciente renal ele perde, né, essa habilidade ele começa a reter líquido, né? E no meu caso eu não perdi. Eu continuei urinando e a minha diurese completamente normal, posso até dizer que até um pouco maior do que anteriormente. E ainda tinha a retirada do líquido na hemodiálise, então eu tinha muita crise de hipovolemia. E aí foi quando, assim, com 20 dias de hemodiálise, falou assim, olha... Tá dando não. Vamos mudar aí para diálise peritoneal, que vai ser o melhor para você. E aí o intervalo foi muito rápido. No dia 19 de dezembro de 2018, né, que quando eu fui diagnosticado no feriado do dia 15 de novembro, dia 19 de dezembro eu já fiz a cirurgia do implante do catéter para peritoneal. No dia 27 de dezembro do mesmo ano,
né? Então, assim, num período de quase 1 mês e meio, eu fiz a minha primeira sessão de diálise peritoneal e, milagrosamente, eu vou enfatizar essas palavras, pessoal, porque eu sou talvez o maior advogado da diálise peritoneal que vocês vão conhecer, assim. As minhas taxas começaram a voltar, não é para taxas aceitáveis, não é para taxas normais. Hoje, o Neto sabe disso melhor que ninguém, eu tenho, isso pode ser esquisito né, para os mais leigos, mas para quem é renal vai entender, eu tenho uma ureia de 49,50. Né, assim, então, normalmente, né, assim, meu potássio é 3,5, às vezes eu tenho que aumentar um pouquinho o consumo para ver se abaixa, para ver se dá uma levantadinha, porque eu estou sempre no limite ali para baixo, né? E com a hemodiálise nem isso eu chegava. Então, assim, a minha ureia, a creatina, tudo foi abaixando na primeira semana, no primeiro mês de diálise peritoneal. E isso dá para a gente, assim, uma outra coisa que eu acho que é diálise peritoneal, né? Uma coisa que o Neto falou e que eu quero reforçar, é a ignorância das pessoas, né? Então, quando a gente fala hoje em dia de diálise, primeira coisa que a gente vem, o Dr. Highlander falou isso no início da conversa, sobre a questão da mídia, a questão da informação da população, é que quando eu falo que eu faço diálise peritoneal, é uma grande interrogação. Quê? Né? Eu falei assim, não, eu faço em casa. Mas você faz em casa? E onde é que você joga esse sangue todo? Eu falei assim, não, mas não tem sangue. É assim, até a gente explicar. Né? Então, assim, é uma luta diária de instrução que a gente tem que passar para todo mundo. Não, é uma máquina. Não, ela fica em casa. Não, existe todo um processo. Então, tem muito disso também, né? A gente tem que ficar explicando como funciona, qual que é o processo, né? E a qualidade de vida, né? O Roger falou mais cedo assim, né, da questão da limitação do tempo. A diálise peritoneal, diferentemente, ela é feita em casa. Ela é feita pelo próprio paciente. E eu acho que isso, para mim, a grande diferença que eu tive, como eu fiz as duas, o que mudou para mim foi a questão não só da liberdade, porque eu posso fazer dentro dos meus horários, eu posso trabalhar fazendo a diálise peritoneal, mas também posso, eu brinco muito eu sou professor e como o Neto disse, e eu brinco muito com os meus alunos, os meus amigos, que eu sou igual um celular, gente. Todo mundo liga o celular à noite para carregar, eu também. Eu me ligo numa máquina para carregar, desligo, acordo, vida que segue. Né? Mas o mais importante que eu acho de tudo é a questão da autonomia do tratamento. Eu acho que o paciente em diálise peritoneal ele tem uma autonomia maior em relação ao próprio tratamento. Então, como sou eu que preparo as bolsas, sou eu que me higienizo o lugar, higienizo a máquina, preparo as bolsas, tem esse contato, a gente tem a impressão, né, ou a sensação, eu quero deixar isso também enfatizado, porque é claro que sem o acompanhamento médico, né, tanto das enfermeiras e do meu médico que está aqui do meu lado, a gente tem a impressão de que a gente também está em comando, né, no comando do nosso tratamento. E isso cria uma certa consciência na cabeça da gente, até um pouco maior, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, minha ureia subiu, minha ureia desceu, hoje o tratamento demorou mais, demorou menos, parou, não parou, então a gente vai tendo vai criando essa consciência maior em relação ao nosso corpo e como que isso vai respondendo, né? Assim, ou uma coisa que a gente come, uma coisa que a gente não come, né? Uma água que bebe, a gente vai meio que sendo dono do nosso próprio tratamento. Então, eu acho que a maior diferença que eu senti foi que não é só chegar na clínica e vai lá que o braço é seu. Não, assim, eu que tenho que me ligar, eu que tenho que terminar, eu que desligo a máquina. Então, essa autonomia, ela é não só do tratamento em si, mas, inclusive, psicológico também. Então, a maior diferença que eu senti foi essa, assim. E a autonomia, claro, também de poder fazer mais coisas, de ter mais liberdades do que ter que estar na clínica 3 vezes por semana, né? Então, assim, eu posso fazer em qualquer lugar. Maravilha. Então, assim, alguns comentários, né? A situação do Kaká é realmente fora da rotina. Uma pessoa jovem que não tinha nada e que descobre-se renal crônico. Hoje, o hipertenso, o diabético, o obeso, aquele com já uma história familiar forte de doença renal, ele pode fazer o rastreamento através de um exame simples, que é a creatinina no sangue, e através dessa creatinina nós fazemos um cálculo para estimar o funcionamento renal.
quem faz diálise, seja ela qualquer situação, quem habitualmente está abaixo de 10% de funcionamento renal. Óbvio que não é uma coisa matemática, mas de uma maneira norteadora, nesse momento, os níveis de ureia, de potássio, de fósforo, eles vão estar em determinados valores onde você precisa de um auxílio. E eu acho que isso que você falou, Cacá, é algo que é muito importante e ratifica algo que o Highlander levantou, que é individualização. Não dá mais para eu chegar e falar, vai fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas. Às vezes vai ser menos tempo, às vezes vai ser mais dias na semana, às vezes vão ter peculiaridades na prescrição. O Cacá teve um momento que ele ficou meses sem diálise peritoneal. 4 meses. Por ter sido uma peculiaridade do caso dele. Isso dá para ser... Agora, precisa de uma sinergia da pessoa com o time, não só com o médico, muito importante. Porque tem que ter tem uma palavrinha que se chama confiança. E, além da confiança, a gente precisa ter empatia. Eu entender a situação do Roger, do Cacá e de qualquer outra pessoa que está vivendo aquilo. E eu brinco que mais do que ajudar, a gente não pode atrapalhar. A gente tem que... O tratamento ele não pode ser pior do que a doença. E, às vezes, infelizmente, na medicina, eu vejo muitas das vezes tratando-se a doença e esquecendo-se da pessoa. Mas, seguindo aqui com o nosso papo, Highlander, uma dúvida que eu vejo com relativa frequência é, venho acompanhando, descobri que tem um problema renal, seja... já é uma descoberta de longo prazo ou agudamente. Como é que você lida? Porque uma dúvida muito frequente é, poxa, e aí? O que eu tenho para fazer? Quais são as minhas opções? O meu vizinho disse que a hemodiálise é melhor, o outro disse que a hemodiafiltração é melhor, o outro me falou o transplante. Como é que você lida com essa escolha inicial e com a indicação da terapia dialítica? Voltando um pouquinho antes, assim, o Cacá, ele foi um caso, uma exceção, né, que talvez você tenha tido alguma coisa aguda, né, o seu rim caminhava numa velocidade normal e provavelmente teve alguma coisa que a gente não conseguiu descobrir o que seu rim, parou de funcionar de uma vez. Esse cara que a gente chama de agudo, quando é uma causa reversível, a gente tira ela, está obstruído o caminho da urina, é uma desidratação, uso de alguma medicação, às vezes a gente consegue recuperar e seu rim vai continuar, nem que seja recuperar tudo, recupera parcialmente, você continua ali na progressão. Em paralelo tem o caso do Roger, que é o crônico, é aquele paciente que veio com o rim reduzindo o funcionamento ao longo dos anos, e aí no Brasil e no mundo inteiro as principais causas é diabetes, pressão alta, obesidade. E o que a gente tinha até pouco tempo era controlar a pressão, diabetes, obesidade e rezar para que nada acontecesse, até chegar a hora ali, próximo dos 20%, que é quando a gente chama de um divisor de águas, que a gente vai começar a definir para onde vai, qual terapia usar, e se for para hemodiálise, já confeccionar uma fístula para que quando o seu rim chegue lá nos 10% que o Neto disse, você já está pronto, preparado, fisicamente, uma fístula em funcionamento, e psicologicamente, para não ser nenhuma surpresa. Nada pior do que você pegar um paciente e ter que internar, colocar um catéter, e aí vai muito do médico que, para nós, isso é rotina diária, mas para o paciente é o primeiro, o mais importante, e ele está completamente perdido. Então, isso é uma experiência muito ruim. Ao passo que, se a gente preparou ele, um dia o Roger o paciente, né, que é o crônico, que está bem preparado, chega no consultório, estou meio nauseado, não estou conseguindo alimentar legal, a minha perna inchou um pouquinho, a gente vai ver os exames, a ureia lá em cima, assim, chegou o momento, vamos começar a diálise? Tem que ser hoje? Não, vamos programar para amanhã, semana que vem, talvez, tal. Aí você vem aqui no horário tal e começa da forma mais natural e menos sofrida possível. E aí, quando o paciente vem lá, reduzindo o funcionamento dos rins, chegou nos 20%, que é esse divisor de água para te preparar o paciente, como que eu abordo normalmente é decisão compartilhada, né? Chegar para ele e falar, como é que é a sua rotina? Como é que é a sua casa? Como é que é
o seu autocuidado, higiene, porque é uma coisa que precisa muito na peritoneal. Você trabalha de dia, você tem alguma ocupação, você está por conta da diálise. E aí, salvo os casos que tem alguma contraindicação absoluta, o cara teve uma cirurgia muito grande na barriga, e aí a gente não vai conseguir colocar um catéter peritoneal. Esse cara vai para a hemo. Ou o paciente já tem alguma dificuldade de acesso, trombose, alguma coisa assim, não é uma opção a hemo, a gente vai para a peritoneal. Salvo essas exceções, que são bem exceções mesmo, hoje a gente nem considera mais contraindicações absolutas à peritoneal, a gente tenta individualizar e fazer uma decisão compartilhada, colocando os pós e contras de cada uma. E outro caso é aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que fazer uma hemodiálise pode ser mais complicado, porque eu tenho que tirar um líquido de forma mais rápida. Esse cara, normalmente, eu tendo a pesar já para o que eu acho que vai ser melhor para ele. Tento puxar a sardinha ali para aquele lado, entendeu? Mas é mostrar os pós e contras e tentar tomar uma decisão junta. Highlander, eu não lembro se eu falei no início, mas o Brasil tem hoje uma taxa, né, uma frequência de 6% em diálise peritoneal, enquanto nós temos mais de 70%. Né? Só fazer um adendo, Neto, 7,3% mundialmente. E assim, você tem alguns nichos no mundo, né, Hong Kong, México, que tem taxas tão altas quanto a nefroclínicas, mas a hora que você vai para a literatura, e aqui eu vou colocar uma média, e a média tem distorções, não dá para a gente ficar, por isso precisa individualizar, mas na média, o indivíduo que entra pela diálise peritoneal evolui melhor do ponto de vista não só médico, quanto em termos de satisfação do que quem entra pela hemodiálise. Quem entra pela diálise peritoneal tem mais do que pela hemodiálise. Só que em função do que eu disse, culturais e muito porque aconteceu desse viés de seleção, ou seja, aquela pessoa que não está indo bem na hemodiálise, de modo geral, ele tende a ser uma pessoa com um problema mais grave. Então, dá para muitos a impressão de que a diálise peritoneal não é boa. Não, os pacientes que, de modo geral, estavam indo para ela, chegavam numa condição pior do que a média. Mas deixa eu caminhar um pouquinho para o Roger aqui. Roger, eu falo que qualquer mudança na vida, sair da zona de conforto, é difícil. Depois, normalmente, aquilo entra num padrão. Você pode até falar que piorou alguma coisa, ou voltou para o normal. Mas como é que é essa mudança de não tenho problema nenhum, estou indo muito bem, obrigado, e agora eu preciso fazer hemodiálise. Preciso tomar 2 picadas 3 vezes por semana, eu estou falando aqui na média. Como é que fica isso, essa questão de eu posso viajar, não posso viajar? Como é que é a minha vida de modo geral? Dá para trabalhar, não dá? Como é que foi a sua experiência? Eu vou lembrar uma situação inversa em relação à diálise. Nos 2 casos está envolvido o fator tempo. Então, na primeira situação foi quando eu aposentei. Antes de aposentar, a questão de preparação mental, né? O que eu vou fazer com esse tempo? Então, me ajustei, me preparei, aposentei, deu tudo certinho. No caso da opção pela diálise, também o fator tempo estava envolvido, agora com uma restrição de tempo. A liberdade que eu tinha antes de 100% do meu tempo para me programar, agora eu sabia que estava parcialmente restrito função do tratamento. Esse foi o ajuste, o impacto, porque fisicamente eu não senti e não sinto até hoje, após 2 anos e meio de diálise, absolutamente reação nenhuma física, orgânica. Então o ajuste foi essa liberdade de tempo. Mas, mesmo antes de iniciar, eu tive informações, né, porque não era restrição total. Por exemplo, viagem, como é que faz? Tem alternativas. Onde eu for, faz-se arranjo. E, no caso lá da nefroclínica, tem equipe para isso, para ajudar a localizar outras clínicas que possam fazer o que eu faria aqui em Belo Horizonte. Então, para mim foi muito, vamos falar assim, suave
e graças a Deus que isso aconteceu, que foi só esse ajuste na questão do tempo. Cacau, o tombo, e eu gosto muito de analogia, isso que o Highlander comentou do ponto de vista dessa transição, a analogia que eu uso normalmente é o seguinte: imagina que você está caminhando rumo a um desfiladeiro. Você tem ali um precipício e você está caminhando, eventualmente, a passos largos para ali. Você tem duas opções, porque você não está sentindo nada. Ou você continua andando e você vai despencar lá de cima e se arrebentar todo, ou vamos descer de rapel. Então, essa transição suave é o descer de rapel, vamos descer na boa. Só que, eventualmente, acontece essa porrada de você cai e aí, para subir, não é tão fácil assim. Eu já te conheço há algum tempo, Cacau, você é um cara extremamente positivo. Eu falo que é raro eu te ver down e teria motivo total para isso. Mas você é um cara que habitualmente dá a volta por cima e olha a metade cheia do copo. O que você pode passar para a turma, e daqui a pouquinho a gente já está encaminhando aí para os nossos finalmente, em termos de mensagem que talvez não tenha sido passado para você e que você pode deixar como uma mensagem para quem ou sabe que tem o problema, ou eventualmente nem sabe ainda, ou tem um parente, um conhecido, que você fala assim, cara, isso talvez se eu soubesse antes teria sido modificador. Ou contar alguma experiência, fica à vontade. Tá, você fala em questão de prevenção? De geral, assim, eu acho que até tanto da prevenção pode ser, mas até da própria diálise, assim, porque é um desconhecido, né? Claro. Você não sabe o que tem do outro lado. Assim, antes de falar um pouquinho de prevenção, assim, só dividir, até para contrapor a história do Roger, assim, como eu não tive essa preparação prévia, né, e eu não vivencio esse problema de ter que entrar em contato com outras clínicas para poder fazer, né, eu levo a minha maquininha, a minha história sempre foi muito, tipo, bater no peito. Assim, eu encarei mesmo assim do tipo, o problema é meu e quem vai me virar sou eu. Então, inclusive essa conscientização, eu acho que, né, assim, mostrar para as outras pessoas o que é a diálise peritoneal e como ela funciona, tornou-se quase um sentido para a minha vida. A bandeira. Uma bandeira mesmo, assim, que eu levanto, não só para mim, mas para outros renais, inclusive nas redes sociais, eu posto alguns conteúdos, alguns vídeos, eu recebo muita mensagem de outros renais em diálise peritoneal ou em hemodiálise que querem um apoio, uma mensagem, uma dúvida, como que eu faço isso, como que eu, né, se passa pela mesma coisa ou não. Então, assim, eu quero trazer aqui uma viagem, por exemplo, né? Toda vez que eu chego no aeroporto com uma máquina que pesa 15 quilos ou mais, e álcool, e esparadrapo e tudo mais, e aí eu não posso despachar, porque é meu rim. e ela não pode ser extraviada, gente. Por isso existe uma regra, né, da ANAC, que a gente não pode despachar a máquina da diálise peritoneal. Existem formulários, existem tudo, mas eu sempre encarei como esse problema é meu. Então, assim, eu tô pronto para chegar num check-in e falar assim, eu sou insuficiente renal, eu tenho que levar o meu rim, ele vai comigo lá em cima. Né? Então, você chega no hotel, eu preciso do transformador porque eu preciso fazer... Então, assim, já ligo antes, é 220, é 110, então, assim, é uma coisa completamente manageable, né? A gente consegue lidar com isso, assim, mas isso tem que vir muito da gente. Né? Então, a mensagem, acho que talvez que eu quero passar é assim, tome em conta de você, né? Assim, do seu tratamento, né, da sua alimentação, né? O Neto falou no início também da conversa, da questão dos hábitos de vida, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E um hábito de vida que eu acho que a gente sempre pensa hábito de vida, exercício, alimentação. A mensagem que eu quero deixar para as pessoas que ou não sentem nada, ou que querem se cuidar, ou que querem prevenir, é a automedicação. Né? Hoje a gente acredita que o problema renal, que talvez tenha sido realmente agudo, foi por excesso de um medicamento, de um anti-inflamatório. Né? Eu realmente eu abusei desse anti-inflamatório, eu tive uma bursite, e eu tomava esse anti-inflamatório igual se fosse uma balinha.
né? Então, assim, sem nenhuma indicação médica, né? Então, assim, o brasileiro tem muito essa cultura, né? De, assim, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar uma Neosaldina. Mas será que é uma dor de cabeça mesmo? Então, assim, eu tive inchaço na perna 2 ou 3 vezes. Toma um diurético. Mas quem te mandou tomar esse diurético? Então, assim, a gente vai... Né, assim, a avó manda, o farmacêutico manda, o vizinho manda, mas essas pessoas não são médicos, né? Porque, às vezes, se eu tivesse... mas é uma dor de cabeça. Pode ser algum problema neurológico. Às vezes, não é só uma dor de cabeça. E a gente tem essa... Toma uma Neosaldina. E eu estava tomando, na época, eu vou até falar o nome do remédio, se for problema. Eu tomei Tandrilax durante quase 2 anos, gente. 2 anos, 1 por dia. Né? Então, assim, a gente acredita hoje que a causa foi excesso. O Tandrilax, ele é um remédio conhecido por causar problemas renais, e eu realmente excedi aí por automedicação. Então, assim, um recado que eu queria deixar, assim, cuidado, né? Quando o Neto fala de hábitos saudáveis, não pensem só em comer alface e correr 15 minutos, assim, é a automedicação, é o cuidado, é notar os detalhes, né, assim, as alterações no corpo, né, qualquer coisa que você venha sentir, isso é muito, muito importante, né? E acho que o que eu tenho para deixar isso, assim, bater assim, bola no peito e segue em frente, porque não me impede em nada, a minha vida não mudou em absolutamente nada, até essa restrição do tempo, né, que o Roger mencionou mais cedo, assim, eu não vivencio isso, gente, assim, eu literalmente eu durmo, eu faço diálise quando eu durmo, na hora que eu acordo eu só desligo e, porque eu falei mais cedo, vida que segue, então nem isso eu posso reclamar, assim, e não tenho problemas, né, Neto? O Neto me acompanha, desculpa, eu não tenho problemas renais, eu chego todo mês lá com aquele examezinho igualzinho, né, Neto? Assim, não muda nada, nem uma vírgulazinha muda, tá lá normal. Então, assim, não é um problema para mim. E a minha creatinina é alta, né? Assim, já, assim, meus rins já são completamente atrofiados, não funcionam mais, e isso não me impede de levar a vida mais plena que eu posso levar. Então, assim, né? Não é o fim do mundo, e a gente está aqui como prova, né, de que tá tudo bem. Assim, vou usar esse clichê, mas está tudo bem. Show de bola. Deixa pra gente suas redes sociais aí, para o pessoal que quiser te seguir. Vai ser importante. Eu não tenho muitas, mas eu sou bastante ativo no Instagram, que é KA, igual jogador de futebol, _CHP, tá? Carlos Henrique Pinheiro. Então, KK, com K, _CHP, só me seguir no Instagram. Eu respondo todas as mensagens, gente. Se quiser qualquer coisa, uma dúvida, um apoio, dividir uma experiência, eu estou sempre lá para ajudar outros, inclusive, outros pacientes, e não só de diálise peritoneal, mas como hemodiálise. Eu queria só levantar um tema aqui bem rápido, né? A gente no Brasil andou sofrendo e ainda continua sofrendo, a gente começou a mudar agora. A gente teve um problema seríssimo no SUS em relação ao repasse do governo, em relação à hemodiálise, né, para grande parte da população que depende do SUS, né? Então ficou defasado aí esse valor durante 5 anos, e clínicas e hospitais tiveram que encerrar as atividades de hemodiálise por causa disso. Então a gente tem que se afiliar, a gente tem que levantar a bandeira mesmo, não só eu não faço hemodiálise, mas isso não me impede de usar as minhas plataformas, usar a minha voz, usar, né, todas as oportunidades que eu tenho da gente conscientizar quem está próximo da gente, de quem não está, de que tem gente que precisa disso para viver, que é o caso do Roger, que é o caso de muita gente. Então a gente não pode simplesmente virar o rosto e fechar os olhos para o que está acontecendo. Então a gente precisa se conscientizar e ajudar o próximo sempre. E a própria diálise peritoneal. A diálise peritoneal é subfinanciada, então eu acho que essa é uma briga boa de comprar. Lembrando que não basta a gente olhar só o fim da linha, né? A gente tem que olhar lá para trás e cuidar para não chegar lá. Sempre. Cacá, obrigado aí pela sua presença. Roger, por favor, sua mensagem final aí. Brigadão por estar aqui conosco e ter compartilhado aí um pouquinho da sua história. O incentivo é que quem, no meu caso, minha experiência, faz acompanhamento e percebe que está iniciando um processo de insuficiência renal, que não espere, né, para a última hora para encarar a realidade, né? É um horizonte que vai se aproximando, se prepare e encare para frente. É só um ajuste na vida e bola que segue.
Diferente do Kaká, que ele tem liberdade total, né, do tempo dele, ele leva o rim com ele para onde ele for. No meu caso, eu faço uso do rim lá na clínica. Você vai no rim, né? Eu vou nele, né? Mas me ajustando a isso, a vida é normal. Então, o incentivo é cuidem-se. Cuidem-se, porque a vida vale a pena. Maravilha. Highlander, obrigado aí pela presença, sua mensagem final. Rogério não tem rede social, então não vou perguntar. Isso é para o Kaká, né? Nosso grande master. Sejam bem-vindos. Highlander, sua mensagem. Muito bacana os pacientes que a gente trouxe, né? Porque é exatamente isso que eu abordo nas consultas assim, iniciais. A gente tem 2 perfis de paciente. Aquele cara que se vitimiza, eu caí na diálise, e aí é muito ruim, porque por mais que você vá lá e faça tudo que a gente tem hoje de avanço de medicina, às vezes ele não melhora, porque ele fica ali agarrado ali por que aconteceu isso? Envolve Deus e não sei o quê, e não é assim. Já tive exemplos de pacientes muito bem sucedidos profissionalmente, financeiramente, mas que quando caiu na diálise se entregou, não aceitou, não bateu no peito. Tal. E por outro lado, a gente tem vocês, assim, que não, eu tenho um problema, esse problema é meu, mas tem solução. Nós estamos falando de uma doença que tem tratamento e que você vai ter uma qualidade de vida muito próximo do normal. Não vou mentir que vai ser igual era antes, porque não, você vai ter que se dedicar à sua saúde mais do que se dedicava antes, seja indo à clínica 3 vezes por semana, seja fazendo em casa, mas é muito próximo do normal. Uma pergunta muito comum é, eu vou ficar preso agora em Belo Horizonte ou na cidade que eu faço? Não, assim, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal, você pode viajar. A gente estava com uma paciente agora dialisando, fazendo hemodiálise em Portugal. A gente precisa planejar, não dá para ser um trem, estou saindo daqui, vou para lá amanhã. Não, calma aí. Mas você, Roger, você estava lá em Campos dos Goytacazes recente, e vai com frequência para lá e faz a diálise lá, assistente social organiza tudo isso. E na peritoneal, você tem um paciente que ficou 1 mês em Santa Catarina agora, fazendo hemodiálise. Você precisa de... Peritoneal, desculpa. Você precisa, quando vai ficar muito tempo, né? A gente programa de mandar os insumos para lá e você leva só a sua maquininha, você precisa de um quarto de eletricidade. Ou se vai ser uma viagem curta, joga tudo ali no porta-malas do carro e vai para lá, um quarto de eletricidade. Então você não fica preso, não. A qualidade de vida é muito parecida do antes da diálise. Eu não queria que parecesse, e quando eu falo, às vezes fica parecendo que eu estou falando melhor da peritoneal, não é esse o objetivo de jeito nenhum. As duas cumprem o papel que se propõe, as duas têm os pós e contras, só que acaba que a gente fala um pouquinho mais da peritoneal porque é uma forma de divulgar. É ruim demais quando você chega com o paciente. Ela sofre bullying. Demais a conta. Não só dos pacientes, que às vezes você chega para ele, tem isso aqui. Nunca ouvi falar, não quero, isso não deve ser bom. Ou de alguns centros de diálise que não têm a expertise e aí priorizam só a hemo. Mas, enfim, eu acho que a mensagem é essa, assim. Doença renal crônica e diálises não é o fim da vida, pô. De jeito nenhum, tem coisa demais ainda. A gente já teve pacientes atletas, tinha uma paciente que era muito legal lá na residência, que ela trabalhava com... esqueci o nome, mas ela era cantora de banda de baile, fazia peritoneal, ela jogava a máquina e as bolsas no ônibus, viajava com a banda, fazia o show, chegava no hotel, ligava, dia seguinte desligava, bora estrada e normal. E engraçado, essa questão, inclusive, da adaptação, né? Assim, quando eu falei mais cedo que a gente é meio que o dono do tratamento, então tem isso, assim, tem uma festa, eu vou chegar às 5 horas da manhã. Ok, eu chego em casa às 6 e começo o diálise. Tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem aqui, né? Porque na hemodiálise a gente tem um horário, né? Então, assim, inclusive essa independência, né? O paciente tem, né? Então, assim, eu vou chegar mais... não, hoje eu vou começar mais cedo porque... amanhã eu tenho que acordar às 7 da manhã, então, hoje eu posso assistir filme até 2, posso assistir o Big Brother até o final da festa e eu posso começar. Então, a gente tem essa liberdade, né, de horário e de como fazer melhor, né, de adaptação dentro do dia, dentro da rotina, de como fazer. Então, quando eu falo que eu sou advogado mesmo, gente. Assim. Rede social, Highlander, para quem tiver te procurar... Eu tinha Orkut, serve. Não mais. Aqui, quem quiser marcar com o Highlander lá na Nefroclínicas, está lá atendendo de segunda a segunda, né, Highlander? Segunda a segunda, todo dia lá. Pagar o leitinho da Mel, né? Tá caro.
Gente, meus amigos, muito obrigado pela presença, foi sensacional. Lembrando que o Papo Renal é esse podcast que visa trazer informações de qualidade para quem deseja saber mais a respeito dos aspectos que tangenciam a nefrologia, que é muito mais do que suas doenças, tá? Então, nosso objetivo é esclarecer. Então, se você tem sugestões de temas, de pessoas, de tópicos, dúvidas, sugestões, deixa pra gente. Já falei, olha, curte, compartilha com outras pessoas. É dessa maneira que as redes vão entender de fato que esse conteúdo é de valor e pode mudar. Então, a gente conta muito com você. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, coloca lá no sininho para ser notificado quando tiver um novo episódio lançado. E pelo Spotify, nos siga, tanto lá no Spotify quanto nas nossas redes sociais, no @nefroclínicas, e quem quiser me seguir no @Dr. José Neto, Dr. José Neto, vai ser um prazer. Eu também, Cacá, respondo todo mundo. Eu acho que as pessoas falam, nossa, muito obrigado. Eu falo, não, a partir do momento que eu me propus a fazer alguma coisa, vamos fazer direito, né? Meus queridos, grande abraço, fiquem com Deus e ó, até a próxima. Valeu!